Josué capítulo 6, versículo 18. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Capítulo 7, versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E o versículo 13 do capítulo 7. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por este momento, ó Pai, que iremos, ó Pai, ouvir da Tua palavra, que o Senhor toque nos corações, ó Pai, e que não seja eu, mas que seja o Senhor falando aos corações, ó Pai. Toque, Senhor, traga mudança, traga, ó Pai, um renovo espiritual na vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando a gente chega nesse trecho da palavra, em Josué 6, Moisés havia morrido e Deus dá a Josué, então, a liderança do povo de Israel. E Josué passa o Jordão com o povo de Israel e obtém uma vitória maravilhosa, sobrenatural sobre Jericó. Jericó era uma cidade fortificada, uma cidade murada, intransponível, e o povo precisava conquistar Jericó. Então o Senhor fala: olha, vocês não vão lutar, vocês rodeiam a cidade com a Arca da Aliança à frente em silêncio, e rodeiam 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias, e no 7º dia, depois de 7 voltas, vocês vão tocar as trombetas e gritar. Foi isso que Deus falou para o povo fazer. E o povo faz conforme Deus tinha falado. E quando eles tocam as trombetas e começam a gritar, os muros de Jericó caem. O muro sem nenhuma arma, sem nenhuma flecha tirada, sem nenhum tipo de espada, os muros caem e o Senhor entrega a vitória de Jericó a Josué. Então, após isso, Deus fala isso daqui para Josué: olha, daquilo que eu condenei, vocês não tomem, não peguem. Eu condenei, não é para mexer, deixa lá. E tá bom. Josué instrui o povo: olha, daquilo que o Senhor condenou, não mexam, deixam quieto lá. Mas no capítulo 7, versículo 1, a gente vê que Acã não se aguentou. Acã viu e tomou para si daquilo que o Senhor havia condenado. E escondeu. Acã tomou e escondeu. E ficou por isso mesmo. Ninguém sabia, ninguém viu, Josué muito menos. O que acontece? Josué envia espias para a cidade de Ai. E falou: olha, vão lá ver para a gente saber como a gente vai guerrear contra eles, como a gente vai tomar esse lugar. E Josué manda os espias, e os espias voltam e falam assim: olha, Josué, tá tranquilo, não precisa mandar o exército inteiro, não precisa mandar todo mundo, manda alguns, manda um pouco, porque tem pouco exército lá, dá pra gente conquistar, fácil. Não vamos, os espias falam assim: não mande o povo inteiro para se cansar. Olha a confiança deles. E Josué fala: tá bom, vamos mandar então um pouco do nosso exército. E manda essa parte do exército para guerrear contra Ai. E o que acontece? Eles levam uma mela. São derrotados assim de ter que sair correndo de lá. E quando Josué vê o seu exército voltando correndo, envergonhado, derrotado, ele se prostra diante do Senhor. A palavra fala com o rosto em terra, rasga suas vestes e fala: ô Senhor, o que está acontecendo? Eu fico imaginando a cabeça de Josué, que tinha acabado de derrotar Jericó apenas com trombetas e gritos.
O Senhor tinha dado a cidade de Jericó, uma cidade fortificada para eles. E agora, num lugar que os próprios espias falam, olha, tá tranquilo, lá vai ser fácil. O povo é derrotado dessa maneira. Josué então busca a resposta a Deus, e Deus dá a resposta. No versículo 13, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. O tema dessa mensagem é o esconderijo da destruição. Nós vemos nesse breve relato que a desobediência é o caminho para a destruição. O Senhor tinha falado a Josué, e Josué tinha passado ao povo, olha, guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo vós condenado, não as tomeis. O Senhor falou, não pegue daquilo que eu condenei, não pegue. E o Senhor ainda fala o porquê. Assim, ou seja, se vocês pegarem, torneis maldito o arraial de Israel. O Senhor falou o que aconteceria se alguém tomasse. Ninguém pegou desenganado. Ah, eu não sabia. Nossa, eu nem estava sabendo, hein? Não. Foi muito claro. O Senhor falou, não pegue, porque se pegar, o arraial de Israel se tornará maldito. A desobediência traz maldição. O desobediente se torna maldito perante o Senhor. Ô louco, Rafa. Maldito. Maldito. É muito sério. No tema do nosso acampamento, 2 Crônicas 29:5, o rei Ezequias fala para os sacerdotes, santificai-vos agora e tirai do templo as imundícias. É isso que Ezequias fala em 2 Crônicas 29:5. Como a pastora Margarete falou lá no acampamento, deu todo o contexto histórico daquela passagem. A casa do Senhor estava fechada, os reis até então estavam fazendo o que era mal diante do Senhor, e a adoração a Deus tinha ficado esquecida, de lado. As pessoas estavam fazendo o que quisessem, do jeito que quisessem, e a adoração a Deus estava lá, empoeirando, o templo de Deus estava fechado. Vem Ezequias, retoma novamente a adoração e fala para os sacerdotes, santificai-vos agora, nesse momento, e tirai do templo a imundícia. Será que não estamos tentando prestar culto ao Senhor com o santuário cheio de imundícias? Será que não estamos praticando coisas que o Senhor condenou? Será que a nossa adoração não tem sido em vão? Porque a gente adora, mas na verdade o nosso templo está cheio de imundícia. Está cheio daquilo que o Senhor condenou. Está debaixo de maldição. E nós estamos achando que nossa adoração está arrasando. Está maravilhosa. E na verdade o templo está empoeirado, fechado. Cheio daquilo que o Senhor não quer. Será que esse não tem sido a nossa condição hoje? Será que não estamos vivendo uma vida cristã de fachada, onde a aparência é bela, mas o interior está cheio de podridão? Foi isso que aconteceu com o povo de Israel por causa de Acã. O povo achava que estava, nossa, a gente com Deus não tem quem derrote a gente. Os espias falam, nem precisa mandar todo mundo, manda um pouquinho. Porque eles achavam que estava arrasando. E são derrotados de forma humilhante. Porque Acã tomou daquilo que o Senhor havia condenado. Nós muitas vezes estamos nessa condição. Achamos que porque estamos vindo na igreja, porque a gente ora 5 minutos em casa, porque a gente lê a Bíblia, que é diferente de estudar, porque a gente está lendo a Bíblia, acha que, nossa, que vida cristã exemplar que eu tenho. Mas na verdade estamos debaixo de maldição. Estamos praticando aquilo que o Senhor condenou. Será que essa não tem sido nossa condição? Olhe para si mesmo
E pense, será que meu caminho não tem nada que está me desviando dos caminhos do Senhor? Será que não tem nada que o Senhor falou não faça e eu estou fazendo? O Senhor ordenou para não pegar das coisas que ele condenou, mas Acã o fez mesmo assim. Condenamos Acã por isso. A gente vê esse texto e fala, mas esse Acã, que rapazinho, não pensou no restante do povo, pensou só nele. Não pensou em toda a consequência. Deus tinha falado o que ia acontecer. E ele mesmo assim, mas esse rapazinho Acã, nós condenamos Acã, mas fazemos isso o tempo todo. E depois achamos que um simples pedido de desculpa para Deus resolve tudo. Não resolve. Não resolve. Olha o que fala em 1 João 3:8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Olha o que fala, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Tá se achando muito. Os jovens brincam, né? Falam manto, né? Olha o manto vindo aí, né? E será que nós não estamos nessa condição? Achamos que, nossa, olha a minha vida cristã, que exemplo que eu sou. Mas na verdade estamos procedendo, ou seja, nossa procedência é do diabo. Porque fala que aquele que pratica o pecado. Irmãos, mentira é pecado. Sabia? Mentira é pecado. Não importa se a gente falou no estudo com o João, uma mentirinha gospel, né? Mas foi pro bem dela. Mentira é mentira. Mentira é pecado. E aquele que pratica o pecado procede do diabo. Olha o quão sério é isso. Você conta uma mentirinha e acha que não tem problema. Não, mas isso daí Deus perdoa. Depois eu peço perdão para Deus. E tá, tudo certo. Eu vou vender alguma coisa, eu falo que eu paguei 7 mil, mas na verdade eu paguei 4. Não, mas se eu falar que eu paguei 4, ele vai querer me dar só 5. Então eu falo que eu paguei 7. Irmãos, é mentira. Mentira é mentira. A gente conta uma mentirinha, acha, o que tem? Não tem problema. Isso daí não tem importância nenhuma. Comete pecado sem fim e acha que não tem problema. Pensa consigo mesmo. Depois Deus perdoa. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Olha o quão sério é isso. As pessoas estão achando que Deus é um gênio da lâmpada, que serve para conceder os nossos desejos. Eu ajoelho, peço tudo para Deus e Deus tem que me dar. Deus não é um gênio da lâmpada que está aqui para te servir, que está aqui para te dar o que você deseja. Vida cristã não se faz à base de pedidos sem fim ao Senhor. Vida cristã se faz à base de obediência e santificação. Essa é a base da vida cristã. Não pense que você vai cometer o pecado e fala assim, não tem problema. Depois Deus resolve. Depois dá um jeito. Deus perdoa. Deus é amor. Isso é o que eu ouço direto de quem está pecando. Mas Deus não vai levar isso daí em consideração. É um negocinho tão pequeno, mas tão insignificante, tão sem importância, que Deus nem liga. Afinal, Deus é amor. Lé do engano. Deus também é justo. E Deus pode ter certeza que Ele não vai falar assim, pode entrar, eu te conheço, como disse o hino que a gente tocou hoje, daquele que procede do diabo. Pode ter certeza absoluta. Deus não vai te abraçar como filho se a sua procedência for do diabo. Não ache que os seus pecados passarão impunes diante de Deus. Se arrependa hoje e arranque as imundícias do templo. Arranque aquilo que o Senhor condenou. Arranque aquela mentirinha que você insiste em contar. Arranque a fofoquinha que você insiste em espalhar. Arranque. Tire as imundícias da sua vida, porque isso o Senhor condena. E não espere vitória de Deus. Não espere que o Senhor vai conceder as suas bênçãos debaixo de maldição. Não irá conceder. Josué 7,
no 18, olha o que acontece com Acã. Acã pode ter pegado e falado assim, mas isso daí não tem problema, isso daí não tem importância, é coisa pequena, ninguém nem viu. Josué 7,18 diz assim: e fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com eles tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e a seus filhos e as suas filhas, e seus bois e seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Olha o quão sério foi. Por causa de uma coisa que o Senhor condenou. E Acã falou: mas isso daí não tem problema. Isso daí é coisa pequena, ninguém nem viu. Eles tomaram tudo. Não só aquilo que ele tinha pego. Tudo. Seus jumentos, suas ovelhas, seus filhos, a sua tenda, tudo. E eles foram mortos, apedrejados, e depois de apedrejados, tudo foi queimado. Esse é o final daquele que ousa desobedecer ao Senhor. Tem uma história que os jovens já vão saber a história do papagaio, que ilustra muito bem isso. Havia um casal que tinha um papagaio de estimação, e o papagaio repetia tudo que o casal falava. Então ele aprendeu a cantar o hino do São Paulo, aprendeu a falar, a conversar, aprendeu a pedir café. E aquele casal ia na igreja. E quando eles voltavam dos cultos, o homem ia lá, pegava um uísque, colocava, falava assim: mas isso daqui o que tem eu tomar um uísquezinho aqui em casa? Ninguém tá vendo. Isso daqui não tem problema nenhum. E o papagaio ouvindo aquilo. Certo dia o casal se arrumou para ir para uma festa, para o carnaval, e falou assim: mas isso daí, a gente adora a Deus, não é porque eu vou lá que isso daí vai causar algum mal na minha vida. Não, eu sou firme com Deus. É só uma festa sem importância nenhuma. Eu não vou me contaminar com o que está lá. O que tem? Isso daí não tem importância nenhuma. E assim foi. E diariamente aquele casal ia cometendo coisas e o papagaio ouvindo: o que tem? Isso daí não tem importância. Até que um dia o casal deixou a porta de casa aberta, um cachorro entrou, se deparou com o papagaio e correu em direção ao papagaio para pegar. E o homem desesperado grita para o papagaio sair do alcance do cachorro. E o papagaio diz: o que tem? Não tem importância. E o cachorro pega o papagaio, e o papagaio, sendo comido, sendo macerado pelo cachorro, morre dizendo: o que tem? Não tem importância. Ilustra bem como alguns estão vivendo a vida cristã. Vivendo de o que tem, não tem importância, diariamente. Até que no final serão massacrados, serão engolidos por Satanás, pelo pecado e por tudo que há de mal, achando que não tem problema
não tem importância nenhuma. Cuidado, irmãos. Não tomem na vida de vocês aquilo que o Senhor condenou. Não se façam procedência maligna. Não deixe a vida de vocês se tornarem procedência maligna. Ao ponto de o Senhor falou: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É muito sério. Não ache que as coisas de Deus são brincadeiras. Não ache que as coisas de Deus se resolvem com um pedido de desculpa depois. Não é assim. As coisas de Deus não são fáceis, não são superficiais a esse ponto. Não se resolve as coisas de Deus com um pedido de desculpa. As coisas de Deus são mais sérias do que alguns pensam. Acã foi destruído por causa de uma coisa que para ele era pequena, mas que Deus havia condenado. Não se torne maldito diante de Deus.